Aqui é o pessoal do curso de graus técnicos. Estão aí já? Amadeu chegou. Luiz, antes de nós iniciarmos, passe as normas pré-estabelecidas. Uhum. Deixa eu só ingressar o outro. Ok. Cadê o sensei Amadeu aqui? Vamos lá, bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom, vocês já iniciaram com o áudio desativado, tá? Para que a gente possa ter essa reunião, para que possa permitir que o palestrante, né, não atrapalhe o palestrante. Bom, vamos iniciar fazendo aquela... Eu quero que sempre vocês lembrem que essas reuniões é importante que a gente faça a lista de presença. Então, da mesma forma que a gente fez da outra vez, eu gostaria que os participantes escrevessem presente no chat, para que a gente faça essa lista posteriormente. Tá? E é importante que todos fiquem com o vídeo aberto, né? Tá? Para que a gente tenha, em respeito ao palestrante, né? Para que a gente esteja participando como se fosse uma reunião presencial. Ao pedido de palavra, pessoal, todos já estão cientes de como funciona, né? Então, no momento que pedir a palavra, vai aparecer uma mãozinha aqui, vai ficar na ordem, e aí a gente pode liberar para os seus comentários, para suas dúvidas, ok? Eu gostaria de saber do palestrante, Sensei Gustavo Tolentino, se ele vai permitir interação durante a palestra ou ele vai querer que ao final que as perguntas sejam direcionadas todas no final da palestra. Tranquilo. Não há problema se houver alguma dúvida durante a palestra. Eu estou à disposição. A única coisa é que eu vou fazer a apresentação de slides, né? E em função disso vai ficar a tela tomada pelos slides. Mas havendo possibilidade, não há problema não. Pode fazer o pedido de palavra, a gente interrompe e responde. Interrompe a apresentação e responde sem problema nenhum. Conforme o Sensei Américo passada, a palavra que seja pertinente ao assunto. Luiz, o teu áudio não voltou direito, Luiz. Áudio, peraí, deixa eu... Agora melhorou. Melhorou? Ok. Melhorou. O pedido de palavra, conforme o Sensei Américo falou na reunião passada, ele deve ser pertinente ao assunto que está sendo tratado naquele momento. Tá? Então, não vamos estender e falar de outro assunto, até porque tem uma apresentação que ele vai fazer e vários assuntos vão ser tratados. Ok? Alguma dúvida em relação ao uso do Zoom e qualquer problema que tem aqui? Se tiver, pode até fazer com gesto. Eu estou olhando todos na tela agora. Tudo ok? Então, por favor, presidente. Ok. Sejam todos muito bem-vindos. Quero principalmente agradecer a disponibilidade do Eduardo Tolentino. Gustavo, Eduardo. Não tô com Eduardo. Eu tenho um Eduardo Tolentino, aluno meu. Desculpa. Toda vez que eu converso com ele, Tolentino, me vem à memória você. Gustavo. E ele faz na federação como função, além de membro da Comissão Estadual de Graus, ele é também membro do Tribunal de Justiça Esportiva da Federação e ocupa a presidência do Tribunal de Justiça Esportiva da Federação. Também temos aqui mais um membro, hoje candidato, que é o Regis Carvalho, que também faz parte do Tribunal de Justiça da Federação. E cumprimentar principalmente também o nosso presidente Amadeu Dias de Moura Júnior,
e os demais membros da comissão de graus aqui também presente. Enfim, além dos professores que aqui estão e os candidatos à faixa preta ou a outras graduações que se fazem presente aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. Na sequência, eu passo para o presidente da Comissão Estadual de Grau, professor Amadeu, sensei Amadeu, para que faça as considerações iniciais. Bom dia, meu presidente. É realmente muito bom estar aqui novamente com vocês, né? Depois de ontem, essas frequências de reuniões, estou gostando, hein? Está ficando bom. Bom, vamos curtir agora, vamos aproveitar bastante essa palestra que eu acho que é interesse geral, né? Nós temos, não temos, fora o pessoal da área, né? Nós, professores de educação física, não temos tanto conhecimento sobre a legislação desportiva no nosso país. Então, eu acho que agora é um momento importante de nós entendermos o que podemos, o que não podemos, para que a gente possa também tirar vantagem e usar a lei a nosso favor, né? Sempre que pudermos, nós temos que estar constantemente, né? Seguindo a lei, mas também nós temos que ter conhecimento dela para aproveitar dela, tá? É igual a regra de judô, né? Nós que somos professores, técnicos, né? Então nós temos que saber a regra bem para aproveitar a regra a nosso favor, para usá-la a nosso favor, né? Então eu acho que o direito é a mesma coisa, temos que conhecer para que pelo menos o básico, né? Para nós atuarmos em sociedade, tá bom? Então eu espero que você desfrute bastante. Agradeço ao Gustavo Tolentino essa oportunidade que nos está dando, né? Dessa palestra, e que a gente possa desfrutar bastante, né? E aproveito também para agradecer os diretores da federação, membros da Comissão de Graus, Luiz Emílio, que está aqui presente para nos ajudar, né, em mais essa etapa do curso. Espero que desfrutem bastante. Só quero pedir desculpa que eu não vou poder ficar, principalmente ao Tolentino, gostaria muito de ficar o tempo todo. Eu tenho um curso na Confederação Pan-Americana de Judô, como eu falei para vocês ontem, e o curso ele exige que a gente entre antes do início com os participantes, sabe? Então eu tenho que entrar pelo menos meia hora antes para colocar as diretrizes do curso, como é que vai ser feito, tudinho, alinhar com os tradutores para que a gente possa fazer isso aí, tá? Mas eu vou ficar ligado, vou ficar aqui com o meu celular e com o computador, né? O celular aqui nessa palestra e o computador no curso lá. Vou ficar dividido, vou ver se eu consigo. Se eu não troco as bolas, né? Falo de direito lá e falo de treinamento aqui. Tá? Mas eu vou tentar manter aqui, tá? Não vou ficar com a imagem, porque senão eu vou distrair vocês, né? Eu vou estar falando e eu posso atrapalhar essa palestra tão importante que é a do Gustavo. Tá bom? Então, novamente, desculpa, mas que é marcado por lá, né? Então me complica muita gente isso aí. Tá? Obrigado. O Américo fará as considerações logo no final, para que não possamos atrasar. E nós passamos diretamente a palavra ao palestrante de hoje, Gustavo Tolentino. Antes, só um momento, eu queria só dizer que eu tenho que sair. Eu vou passar a moderação para o Sensei Ovidio, tá? E qualquer coisa, me contacta, por favor, no smartphone. Eu tenho uma atividade que eu tenho que fazer aqui, tá? Mas informo que está sendo gravada essa reunião e a gente terá como suporte para depois, tá ok? Tudo bem. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você já eliminou a antessala? Já eliminei a antessala, já não tem mais. Okay. Então, entrando direto, tá? Perfeito. Gustavo Tolentino. Muito bom dia. Eu, na verdade, que agradeço pela oportunidade de estar me dirigindo a todos. Agradeço ao presidente Ovidio, agradeço ao presidente da Comissão de Graus, sensei Amadeu, e agradeço também ao Jonas, que me propôs ministrar essa exposição, que antes era feita pelo nosso colega César Pascoal. Esse tema é um tema bem importante,
é um tema contemporâneo que é necessário uma reflexão sobre ele, para que a gente se preocupe com esse tema e não tenhamos problemas. A gente precisa ter educação, esclarecimento, para que a gente não tenha problemas com a justiça desportiva, né? A gente está num momento bem importante da justiça desportiva para a nossa federação. Agora, no dia 8 de fevereiro, foi recomposta a composição do Tribunal de Justiça Desportiva, justamente para que a gente pudesse retomar toda essa preocupação que existe com a regulação do nosso desporto, né, e com a aplicação das normas vigentes, para que então possamos ter enfim, um convívio harmônico e evolutivo, né? Então, assumindo a presidência do tribunal, nesse dia 8 de fevereiro, posto que fui eleito, estamos aí com um trabalho profícuo, com pessoas comprometidas e interessadas, né? De modo que o convite para ministrar essa palestra essa exposição, eu diria, né? Foi muito oportuno e eu fico agradecido ao Sensei Ovidio, Sensei Jonas e ao Sensei Amadeu. Bom, o assunto, como o Sensei Amadeu já comentou, ele foge um pouco ao que todo mundo, ao que a maioria das pessoas aqui vê no dia a dia, né? Acho que são poucos aí que têm convívio com o direito. Então, não deixa de ser, para alguma pessoa ou outra, não deixa de ser uma coisa diferente, né? Que pode até, enfim, gerar uma inquietação, um incômodo. Mas não tem jeito, pessoal. Quem está alçando o grau de Shodan tem que ter esse conhecimento, tá? Para que possa esclarecer, para que possa educar, para que possa auxiliar, né? Enfim, é uma situação que é imprescindível estudar e conhecer, né? Para que a gente não se perca e fique esquematizado, eu fiz uma apresentação, eu vou fazer o compartilhamento aqui da tela, nós vamos sumir um pouco, né? E daí eu vou colocar as situações todas que a gente tem para colocar, as ideias todas, e ao final da exposição a gente volta para essa tela onde todos possam se ver, tá? Vou fazer o compartilhamento. Ok? Estão me ouvindo? Ok? Perfeito. Vamos lá. Genial! Justiça desportiva. Vamos lá. Já entrando no assunto, né? E seguindo o nosso conteúdo, a justiça desportiva ela é um mecanismo alternativo de solução dos conflitos, tá, relacionados à prática desportiva. Tem seus regramentos, suas peculiaridades, né? E é fundamental para a solução dos conflitos que ocorrem no desporto, tá? O fundamento é a lei jurídica, é a lei 9.615 de 98, que é a lei Pelé, né? Que por conta do seu artigo 11, inciso 6º, deu origem ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva, resolução do Conselho Nacional de Esportes, número 29 de 2009. O Conselho Nacional de Esporte é um colegiado que assessorava, no caso, o Ministério de Esportes, que hoje é uma secretaria, né? E que objetiva a regulação e desenvolvimento de políticas em prol do desporto nacional, tá? Bom, no âmbito do judô, né, e principalmente no âmbito estadual, nós temos
normas específicas, que é o Código de Ética da Confederação Brasileira de Judô e o Regimento Interno do Tribunal de Justiça Desportiva, que rege o nosso tribunal e também reedita normas da legislação esportiva aplicada no nosso país. Vamos lá. O que é, conceitualmente, a justiça desportiva? A justiça desportiva é uma instituição de direito privado dotada de interesse público, tendo como atribuição dirimir as questões de natureza desportivas definidas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva e legislação de regência, formada por um conjunto de instâncias autônomas e independentes das entidades de administração do desporto. Pois bem, o fundamento constitucional da justiça desportiva está no parágrafo 1º do artigo 217 da Constituição Federal, que diz o seguinte: o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições esportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva reguladas em lei. Então, a justiça desportiva, ela funciona, ela existe e ela é reconhecida por conta do parágrafo 1º do artigo 217 da Constituição Federal, que assim determina que o Poder Judiciário, a Justiça Comum, só poderá conhecer dessas questões desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva Administrativa. Então, com esse fundamento que tem validade a Justiça Desportiva. No entanto, a Justiça Desportiva ela não faz parte do Poder Judiciário, tá? Ela não faz parte por conta da disposição do artigo 92 da Constituição Federal, que lá ele traz, são órgãos do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça, entre outros, né? E esse rol do artigo 92 da Constituição Federal, ele é taxativo, né? Então, por óbvio, quem não está relacionado no artigo 92 da Constituição Federal não faz parte do Poder Judiciário. Então, a justiça desportiva, ela assume o status de corte administrativa. Corte administrativa legitimada para a discussão das questões do desporto. Tanto legitimada, posto que reconhecida pelo artigo 217 da Constituição. Perfeito? Vamos lá. A competência da justiça desportiva é processar e julgar questões referentes às infrações éticas e disciplinares definidas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva e regulamento das entidades de administração de desporto. E a competência territorial, ela está restrita à administração de desporto e à modalidade respectiva, tá? Então, veja, a Confederação Brasileira de Judô, ela tem o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Qual vai ser a competência do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva? O Brasil inteiro. Por quê? Porque a competência da CBJ, tá, em todo o território nacional. Assim como o TJD da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul vai estar restrito ao estado de Mato Grosso do Sul e a modalidade do judô. Não obstante, possa ser feitos convênios e ajustes e, inclusive, emendas ao regimento interno do Tribunal de Justiça para que, então, o tribunal possa atuar em outras modalidades. Existe até a possibilidade, tem outras federações, como até o presidente Ovidio me disse há pouco, interessadas que o nosso TJD possa dar também suporte a outras federações esportivas do estado do Mato Grosso do Sul. Então, é possível que o TJD atue em uma federação e outra, sendo necessário apenas ajustes no seu regimento interno. Dos princípios da justiça desportivas. Bom, os princípios, em geral, são as bases fundamentais e orientadoras das normas do direito, tá? E tem a função de auxiliar no processo interpretativo das normas aplicáveis ao desporto, permitindo o adequado enquadramento do fato
à lei, né? No caso dos princípios da justiça desportiva, nós podemos aí citar os que estão enumerados na lei, mas que o rol não é exaustivo. Existem outros princípios também que podem ser aplicados à justiça desportiva. Eu vou citar nominalmente, depois eu vou fazer um comentário. Ampla defesa, celeridade, contraditório, economia processual, impessoalidade, independência, legalidade, moralidade, motivação, oficialidade, proporcionalidade, publicidade, razoabilidade, devido processo legal, tipicidade desportiva, prevalência, continuidade e estabilidade das competições, pro competitione, e espírito esportivo. Importante ter noção desses princípios, até para, enfim, princípio é uma coisa fundamental e é uma coisa que em testes é muito exigido. Então, às vezes, numa prova oral, pode ser exigido quais são os princípios da justiça desportiva, né? Se tais princípios são da justiça desportiva ou não. E aí, você ter ciência de quais são os princípios é interessante até para você poder ter êxito nessa questão. Fazendo um comentário rápido sobre os princípios, o princípio da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, ampla defesa, que seria a possibilidade daquele que está sendo acusado se defender com todas as formas em direito permitidas. Contraditório, o que seria? Contraditório seria a oportunidade de você responder à acusação que está lhe sendo feita, tá? E o do devido processo legal seria de você observar do processo de sancionatório, observar todas as fases. A fase de resposta, para você responder à acusação, a fase de produção de provas, a fase de alegações finais, né? Esses são princípios gerais do direito, que são basilares no chamado Estado Democrático de Direito, no Estado onde todos têm direito, no Estado onde todos têm que ter os seus direitos respeitados, né? Deste modo, para que o processo seja considerado democrático, esses preceitos são fundamentais, né? Com vistas a conferir eficiência no processo no âmbito da justiça desportiva, aos princípios da celeridade, da economia processual e da oralidade. A celeridade é a rapidez. Economia processual é o aproveitamento de todos os atos do processo. Se você tem que mandar uma carta, por que você não manda um e-mail? Por que você não liga e faz o processo mais célere, né? E a oralidade é aquele princípio que possibilita que a justiça desportiva aconteça. Porque imagina os senhores numa competição, né? Numa competição acontece um fato, alguém faz um gesto obsceno, ou então ofende alguém e as coisas têm que ser apuradas. Não há como você exigir a defesa daquele acusado que ele faça por escrito ali uma defesa. É difícil o momento, o calor. Então você tem que ouvi-lo, ouvir as suas razões, dar a oportunidade dele se defender. E a oralidade, como princípio da justiça, orientador da justiça desportiva, ela justamente possibilita que isso aconteça. Perfeito? Então, considerando a dinâmica das competições esportivas, a necessidade que o processo seja concluído em tempo hábil, a não prejudicar as competições. E nisso eu volto a falar da celeridade. Por exemplo, é bem fácil imaginar, no caso do futebol. Futebol acontece uma partida na quarta-feira, e aí tem um cartão vermelho, já na quinta, na sexta, o cara já está sendo julgado, já está pegando suspensão, pegou 2 dias, pegou 3 dias, a gente vê isso constantemente na imprensa, né? Então, precisa ser rápida a justiça desportiva nesse aspecto dessas infrações disciplinares. Com relação às infrações éticas, tá? Já tem um outro procedimento que é traçado pelo Código de Ética da CDJ, e aí a questão também precisa ser célere, mas é diferente o procedimento. Assim como na questão da dopagem. A dopagem, ela também precisa ser célere, mas tem os testes, as provas, as contraprovas. Então, assim, são peculiaridades da justiça desportiva. Tem que ser rápido, mas uns tem que ser mais rápidos que os outros. Perfeito? Quanto ao interesse público, nós temos os princípios da impessoalidade, independência, moralidade e motivação das decisões. Impessoalidade, senhores,
que é? É que ela é impessoal. Não importa se o cidadão é campeão brasileiro, é faixa preta, se ele enfim, nunca ganhou um campeonato e é faixa verde ou faixa azul. A regra tem que, a norma, a lei tem que incidir igualmente a todos. A independência é que o TJD é como diria alguém, é como criar um monstro. Depois que você cria ele vive espontaneamente, né? Ele não depende mais de ninguém. Daí ele não é conduzido. Os seus membros vão atuar conforme a lei e suas convicções, né? Então ele é independente. Ele não depende do crivo de ninguém. Ah, você vai fazer. Não. O tribunal vai funcionar com independência. O único critério que o tribunal tem que seguir é a lei, né? A norma, né? E os seus princípios orientadores. A moralidade, como já se diz, você tem que atentar às questões morais, os bons costumes, né? Enfim. E a motivação das decisões é efetivamente você partir, suas decisões partirem de conclusões que têm premissa lógica, que se apoiam em fundamentos legais, em questões principiológicas. Você não pode decidir nada dizendo, é isso porque eu quero. Porque eu quero não serve. Você tem que ter uma motivação e essa motivação tem que ter origem na lei, né? No que tange à previsão legal das infrações de impulso, de ofício, temos o princípio da legalidade, que é justamente você tem que ter respaldo na lei, e da oficialidade, é que o tribunal ele age de ofício, né? Ele instaura o processo e tem o seu final e os seus atos são oficiais, tá? Ou seja, a infração disciplinar desportiva deve estar prevista no código ou na legislação de regência e o impulso do processo disciplinar é feito pelo próprio tribunal. Esse, no caso, seriam os princípios. Se tiver um pouco atolado, um pouco rápido, se alguém quiser algum esclarecimento, estou à disposição. Mas vamos seguindo. Outros princípios do processo penal que são aplicados também aos processos da justiça desportiva são da razoabilidade, da razão, né? e da proporcionalidade. Ou seja, você dosar, ter a dosimetria. Você tem várias situações que podem acontecer e você tem que, conforme a culpabilidade, a gravidade do caso, dar uma pena proporcional para aquela situação. Você hoje, por exemplo, tem penas estipuladas em dinheiro que vão de R$100 a R$100.000. Então, essa pena e a aplicabilidade dessa pena tem uma discussão em relação ao esporte amador, mas, enfim, a dosimetria para aplicar essa pena precisa ser feita com adequação, né? Então, e também temos os princípios específicos da justiça desportiva, tá? Temos o pro competitione, que significa que o objetivo é a continuidade e a prevalência da competição, né? Então, ainda que você possa punir alguém envolvido na competição, você tem que preservar, o intuito é que seja preservado o resultado da competição. O outro princípio é o da tipicidade desportiva, pelo qual a aplicação da legislação desportiva e do tipo infracional ao desporto será feita de forma específica ao desporto, tá? Então, quer dizer, interessa para a justiça desportiva a questão da tipicidade desportiva, do que é infração e das penas em relação ao desporto. Se o fato do agente, enfim, de quem cometeu a infração ser um crime também punível pela justiça penal ou civil, isso é uma questão que refoge, que está fora da órbita da justiça desportiva. Então, o que interessa para mim, vamos supor que uma pessoa ofenda a outra. Eu não vou conhecer de legislação para saber se é calúnia, se é difamação, não. Eu vou examinar aquela situação com foco no que a justiça desportiva prevê de sanção para aquela conduta. Esse é o princípio da tipicidade desportiva, tá? E, por fim, há o princípio do espírito esportivo,
que é muito falado e muito difundido como sendo pelo inglês, né, que é o fair play, né? Esse é um princípio que inspira, né, que orienta que todas as atividades desportivas elas devem ser baseadas no jogo limpo, né, na boa fé, né? Então, assim, todos têm que ter boa fé. Isso é uma coisa muito importante para os dias atuais e que transcende ao esporte, né? Você ter boa fé é um dever de cidadania, né? E nós, no judô, nós devemos impor que a boa fé seja observada sempre, sobretudo em função da nossa filosofia, né? Dos nossos valores, principiológicos do esporte, né? Então, o espírito esportivo é um princípio que realmente nos deixa na obrigação de observar o jogo limpo, né? Observar a retidão de condutas e de atitudes. Vamos seguindo. Eu fiz esse slide justamente para ser veemente, né? Além de ser um princípio, a justiça esportiva ela tem que ser independente, né? Ela é formada por órgãos autônomos, independentes das entidades de administração do esporte, conforme o artigo 3º do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, mas ela é custeada por meio dessas entidades da administração. E isso não pode retirar a independência do Tribunal de Justiça Esportiva. A composição da Justiça Desportiva. Eu comentei rapidamente, mas ela se compõe assim. Você tem como órgão superior o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que funciona no Rio de Janeiro, que é mantido pela Confederação Brasileira de Judô. E a abrangência territorial do que corresponde à jurisdição do tribunal é nacional, né? Você tem também os tribunais de justiça desportiva, tá? Que são de jurisdição correspondente aos estados, né? Então, a rigor, todo estado deveria ter o seu tribunal de justiça desportiva, tá? E temos também as comissões disciplinares, tá? Que são comissões que servem como câmaras de julgamento de primeiro grau de jurisdição, né? Muito bem. Os órgãos do TJD, do Tribunal de Justiça Desportiva, que é esse tribunal que atua no âmbito estadual, que é o tribunal que conhece das questões estaduais, ele é formado pelo Tribunal Pleno e pelas comissões disciplinares. As comissões disciplinares, elas podem ser regionais e atuam em eventos regionais ou então competições amistosas regionais, especiais que atuam em eventos estaduais ou eventos amistosos, até amistosos interestaduais ou internacionais, mais organizados pela Federação de Judô de Mato Grosso do Sul, e as comissões disciplinares do TJD. Essas do TJD são comissões que são formadas por uma razão específica e efetivamente porque às vezes não aconteceu, o fato não aconteceu numa competição, ou mesmo que tenha acontecido, não foi conhecido pela comissão disciplinar daquele campeonato. Então, tem as comissões também do TJD. Pois bem, a composição do nosso tribunal pleno, ela é formada por 9 membros, tá, que são denominados auditores. São pessoas que têm que ter um saber jurídico, uma reputação limpa, né? E são indicados, né? Então, são 2 indicados pela entidade de administração do esporte, no caso aqui do Estado, a Fundesporte, e no caso do nosso tribunal, a auditora Daniele Projetti Pascoal e a auditora Daniele Peretti de Freitas Neves.
2 indicados pelas entidades de prática desportiva, no caso a Federação de Judô de Mato Grosso do Sul, a auditora Domitila Vasto de Toledo Pereira e o auditor Roberto Santos Cunha. O auditor Roberto Santos Cunha é secretário do nosso Tribunal de Justiça Desportiva. 2 advogados indicados pelo Conselho da OAB, né, Conselho Estadual da OAB, o auditor Autori da Silva Souza e o auditor Regis Santiago de Oliveira, que também é um candidato a Shodan e é vice-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva. Um representante dos árbitros, que sou eu, Gustavo Adolfo de Lima Tolentino, e 2 representantes dos atletas, tá? Que é a auditora Daniela Rodrigues de Oliveira e o auditor Vinícius Rios de Castro. Bom, a composição das comissões disciplinares, que é o outro órgão, elas são nomeadas pelo presidente da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul, frequentemente em relação aos campeonatos, mas podem ser também nomeados pelo presidente do Tribunal de Justiça Desportiva e funciona como uma espécie de primeiro grau de jurisdição. E são tantas quantas forem necessárias, sem limite, tá? Compostas por 5 auditores, mas no mínimo 3, tá? Pessoas de saber disputivo e de reputação limpa, né? Que podem ser C6, podem ser técnicos, podem ser árbitros, colaboradores, pessoas envolvidas com o desporto, né? Mas não pode ser aqueles 9 que pertencem ao pleno do Tribunal de Justiça Desportiva. Perfeito? Da competência do Tribunal de Justiça Desportiva das comissões disciplinares. Então, como já disse, mas renovando, as comissões disciplinares elas têm que processar e julgar as infrações disciplinares praticadas por entidades ou agentes desportivos subordinadas às entidades regionais da administração do desporto e prática desportiva. E elas podem aplicar, tá, as seguintes penas: advertência verbal, advertência escrita, desclassificação ou exclusão do infrator e clubes, impedimento do direito de receber a premiação, perda de pontos quando houver a contagem geral de pontos, e também poderá conceder o perdão, havendo a retratação e aceitação por parte do ofendido. Então, esse aqui é o espectro de atuação das comissões disciplinares. O Tribunal de Justiça Pleno, o Pleno do Tribunal de Justiça, compete julgar todas essas questões que foram julgadas pelas comissões disciplinares, todas em grau recursal. Então, se naquela situação da competição, naquela situação de apuração posterior, a comissão decidir por uma penalidade, aquele agente poderá recorrer ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça vai conhecer dessa questão em grau de recurso. Perfeito? E também compete ao Tribunal de Justiça, em competência originária, julgar o presidente, diretores e coordenadores da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul, os professores codanchas, os dirigentes das entidades de práticas desportivas federadas ou vinculadas à Federação de Judô de Mato Grosso do Sul, os seus próprios auditores, tá? Porque efetivamente a gente vive o judô, né? E ninguém está livre de se envolver em uma situação. Então, se algum auditor se envolver em uma situação, o Tribunal de Justiça Pleno tem competência originária para processar e julgá-los. Os auditores membros das comissões do TJD, procuradores e auxiliares do TJD. Também tem competência originária para julgar as medidas inominadas em casos excepcionais, situações excepcionais que ocorram e que poderão ser submetidas ao crivo do TJD na forma do artigo 119 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, tá? E nesses casos poderá, inclusive, ocorrer a concessão de efeito suspensivo ou liminar quando houver um fundado receito de dano irreparável e desde que os membros do tribunal sejam, ou então aquele que estiver designado para
para avaliação do caso se convença da verdade da alegação. Tá? E também eu fiz aqui um negrito para justamente sublinhar, para destacar, são de competência originária do Tribunal de Justiça Desportiva os casos de violação do Código de Ética da Confederação Brasileira de Judô e demais legislações esportivas relativas à ética. E por que isso, senhores? Porque essas questões são de competência originária do tribunal. Porque existe uma preocupação muito grande, tá, de se conhecer e de se aplicar com rigor a legislação ética em todos esses casos. Sobretudo nas questões de abuso sexual, assédio sexual, que efetivamente não são situações que são problemas da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul, nem mesmo são problemas da Confederação Brasileira de Judô, nem do COB. São problemas mundiais. São situações de fragilidade, tá? Daquele que é vítima, que precisam ser conhecidas porque precisam ser coibidas. Tá? E precisa haver muito esclarecimento sobre isso. Até em vistas disso, a nossa federação, que está sempre na vanguarda, e eu vou aqui até puxar o saco do presidente, porque está fazendo uma administração, assim, a exemplo do que o César fez, mas assim, com muitas coisas positivas, com muitas coisas inovadoras, uma administração excepcional, a ponto de promover, no dia 12 de maio, um encontro, né, uma reunião que envolveu todas as federações do Brasil para discutir sobre assédio, sobre abuso sexual. Né? Reunião essa feita pela doutora Soraya Carvalho, que foi atleta olímpica, ginástica olímpica, e hoje ela é gerente do Instituto Olímpico Brasileiro, né? Acompanhada a reunião também pela doutora Alessandra Nóbrega, que é do Departamento Jurídico do COB. Nós tivemos todos, várias pessoas, vários técnicos, árbitros, membros do Tribunal de Justiça da Federação de Judô do Mato Grosso do Sul, tivemos a oportunidade de acompanhar, foi bastante enriquecedor, para discutir esse assunto, porque isso nos preocupa muito. Senhores vejam que essa questão de assédio sexual, abuso sexual, ela assola todo mundo, né? Você veja, alguns vão lembrar, o Masato de Chiba, ele foi acusado de assédio sexual. Esse atleta, ele foi 2 vezes campeão olímpico, né? E foi demitido do cargo da Universidade de Kyushu por causa do assédio sexual. O Masato, além de ser bicampeão olímpico, ele foi campeão mundial. Ele, inclusive, em 2005, perdeu para o João Derli. Ficou com a prata no Mundial do Egito, né? Mas, enfim, você vê um bicampeão olímpico do Japão, o Japão que é esse esteio de filosofia, que é uma referência mundial, você vê que convive com problemas nessa natureza, né? Você vê a gravidade. E não fica por aí. Outro bicampeão olímpico, e agora da Áustria, o Peter Sassenbach, que inclusive na foto que está aí, ele atuava como técnico na Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Esse aí não foi demitido, não. Esse aí ele pegou 5 anos, tá, de cadeia, em pena aplicada pelo Supremo Tribunal Federal da Áustria. Agora, vocês vejam, a gente não tem um bicampeão olímpico aqui no Brasil. Agora, você imagina na Áustria, que eu reputo que seja uma potência inferior ao Brasil em termos de competitividade. Quer dizer, você tem um senhor desse, de 60 anos, que foi bicampeão olímpico, um herói nacional, que foi condenado a 5 anos de prisão. Você veja a gravidade do problema que nós estamos tendo que enfrentar
de pés erguidos, de cabeça erguida, com coragem e, sobretudo, com independência. Então, veja, não para por aí. Nós temos aqui também um atleta coreano, o Kim Soo-wang, que também está preso por questão de assédio sexual. Tá? Você veja que o Kim Soo-wang, ele foi vice-campeão olímpico em Pequim. Na trajetória dele, ele tirou o Guilherme, que depois voltou e foi terceiro. Na foto está aí. Ele foi vice, perdeu por uma medalha do Azerbaijão. Mas ele foi bicampeão mundial, inclusive foi campeão mundial no Rio de Janeiro, mundial que eu tive a oportunidade de assistir, e foi campeão também em Roterdã, em 2009. E também ele foi bronze em 2010. É um super atleta, né? Também envolvido numa questão de abuso, de assédio sexual, preso, né, atualmente. Então, senhores, vejam que é um assunto que desperta a maior preocupação, né, e por isso essas transgressões éticas, tá, foram guindadas à competência originária do Tribunal de Justiça Desportiva. Pois bem, prosseguindo, quanto às atribuições do procurador da Justiça Desportiva. Veja, na vida em comum, normal, você tem situações, por exemplo, se você bater o carro, você pode processar o cidadão que bateu no teu carro, se tiver razão, por óbvio, né, para que ele possa, então, indenizá-lo, né, daquele prejuízo. Né. Mas tem situações, por exemplo, e estou falando a grosso modo, para que possa ser entendido, né, a situação que o cidadão comete um homicídio, quem processa esse cidadão é o Estado, através do promotor de justiça. Perfeito? Promotor público. Então, o promotor ele tem a competência de processar aquele cidadão que comete infração ou penal, e, enfim, em diversas situações também da área civil, no caso de ação civil pública, gestores que, enfim, desrespeitam as leis de responsabilidade fiscal. Então, tem situações que são privativas da atribuição de procurador de justiça. E cabe aí ao procurador de justiça oferecer denúncia, solicitar a abertura de inquérito, emitir parecer, exercer demais atribuições que lhe forem conferidas pela legislação, interpor recursos previstos em lei, né? Comparecer a seu julgamento, tomar iniciativas que implícita ou implicitamente lhe sejam atribuídas pelo Código Desportivo, Código de Ética e demais diplomas que disciplinam o judô, atender despacho do presidente do TJD e também pedir a aplicação imediata das penas previstas no artigo 2, no inciso 2 a 4 do artigo 170 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Né? O procurador do nosso Tribunal de Justiça Desportiva é o doutor Carlos César Pavon, que é Sandan, se não me engano, acho que é São Yondan, mas eu acho que é Sandan. Talvez se for Yondan, me desculpe, mas a minha lembrança é que ele seja Sandan. Dr. Carlos César Pavon é um atleta contemporâneo, foi um atleta contemporâneo quando eu também competia, e hoje é delegado de polícia, se não me engano, em Cidrolândia, e é uma pessoa que vem nos ajudado aí com a sua atuação, vem contribuído para a justiça desportiva da nossa federação. Perfeito? Dos tipos e sanções disciplinares e éticas. Tá? Nós estamos caminhando aqui para o nosso final. Tá? Bom, os tipos disciplinares desportivos estão descritos a partir do artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E eles estão relacionados às ofensas físicas, morais, infrações referentes à entidade do desporto, órgãos públicos do desporto e à competição, infrações referentes a entidades de prática desportiva, infrações referentes à justiça desportiva, infrações por descumprimento de obrigação, infrações contra a moral desportiva, infrações por dopagem, e elas são todas essas infrações são praticadas por atletas, árbitros, auxiliares, técnicos, delegados, colaboradores, dirigentes, que mais vêm a ter relação com o desporto ou com a Federação de Judô. Perfeito? Só para
dar um exemplo, nós podemos aqui citar alguns casos, alguns tipos legais. Por exemplo, o artigo 240, ele diz o seguinte: aliciar atleta autônomo ou pertencente ao quadro da entidade desportiva. Aliciar é muito claro, né? O cara que vai lá, pega, tal, chama para vir, tal. Ah, vem para minha academia, é mais bonita, mais legal, não sei o quê. Isso é crime, senhores. Isso é crime, tá? A multa é de 100 a 100 mil reais. É óbvio que isso não é um exagero, é que isso também isso é para todas as partes desportivas. Então, isso tem a ver com futebol profissional, etc. Por isso que o valor é tão elevado. Mas é evidente que tem as penalidades precisam ser aplicadas com dosimetria, né? E suspensão, além da multa, suspensão de 60 a 180 dias, tá? Aí tem um parágrafo único que fala: comprovado o comprometimento da entidade esportiva no aliciamento, será ela punida com pena de multa de 100 a 100 mil salários. Tá? Artigo 241, por exemplo, traz: dar ou prometer qualquer vantagem a árbitro ou auxiliar de arbitragem para que influa no resultado da partida, prova ou equivalente. Pena de 100 a 100 mil reais. Quer dizer, isso é óbvio que isso não pode, né? Isso é crime. É um crime, é uma infração desportiva. E aí nós temos outros exemplos, podemos citar aqui, vamos lá. Atuar de forma contrária à prática desportiva com o fim de influenciar o resultado de prova ou equivalente. Pena de 100 a 100 mil reais, suspensão de 6 a 12 partidas, provas ou equivalentes. Aí temos aqui constranger, do artigo 243b, constranger alguém mediante violência, grave ameaça ou por qualquer outro meio a não fazer o que a lei permite ou a fazer com o que ela não manda. Né? Pena de multa de 100 a 100 mil reais e suspensão de 30 a 120 dias. Artigo 243c. Só esses exemplos para estar na lembrança dos senhores. Ameaçar alguém por palavra. Isso aí a gente nunca viu, né? Ameaçar alguém por palavra, escrito, gestos ou por qualquer outro meio, ou causar-lhe mal injusto ou grave. Multa de 100 a 100 mil reais e suspensão de 30 a 120 dias. Esse aqui a gente nunca viu. Artigo 243d. Incitar publicamente o ódio ou a violência. Multa 100 a 100 mil reais, suspensão pelo prazo de 360 a 720 dias. Enfim, senhores, esse aqui é interessante, 243e, submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou constrangimento. Isso aí basta torcer para o Flamengo, né, senhores, que já está submetendo a um constrangimento. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é muito sério, essa pena é de multa de 100 a 100 mil reais. Tá? Enfim, essas são, estou falando das questões disciplinares, tá? As infrações éticas correspondem às violações dos princípios estabelecidos no Código de Ética da CBJ e reproduzidos no regimento interno do Tribunal de Justiça Desportiva. Eles são 10, eu vou ler, senhores, que é importante. Vamos lá. Cumprir e zelar pelo cumprimento do Estatuto da CBJ e da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul e demais normas da legislação esportiva, reconhecendo, apoiando, divulgando os objetivos, valores, princípios e políticas dessas entidades. 2. Conhecer, cumprir e zelar pelas regras, normas e regulamentos que disciplinam a prática do judô e divulgá-las tanto no âmbito nacional quanto internacional. 3. Respeitar e estimular e implementar a participação competitiva justa e com ela tanto a prática do desporto quanto a conquista da vitória, como reconhecimento do melhor desempenho e de seu aprimoramento, obedecendo rigorosamente às regras, normas e regulamentos de cada modalidade do judô, sempre entendendo que competir já é uma vitória por si só. 4. Observar em toda e qualquer situação o respeito e a consideração por dirigentes, árbitros, atletas, treinadores. Essa pega um monte, hein? Colaboradores e ao público em geral, de modo a fazer prevalecer os princípios de justiça, do direito, da esportividade e da competição justa. 5. Defender a permanente valorização do judô, tendo em vista a divulgação de sua prática, seu aprimoramento técnico,
e melhor desempenho esportivo dentro dos melhores princípios de fraternidade e congraçamento dos atletas aficionados das entidades congêneres no país e no mundo e preparar os praticantes por meio de cursos de aprimoramento. 6. Observar, acatar e cumprir com seriedade as diretrizes e sanções aplicadas dentro do espírito das leis, normas e regulamentos disciplinares e dos usos e costumes da modalidade esportiva judô. 7. Reprimir a violência física e psicológica, e aí a gente vê toda a questão do assédio, do abuso, né, no esporte, e valorizar a competição justa e o espírito esportivo em todas as ocasiões e suas formas de manifestação. 8. Esse é bem importante, um dos meus preferidos, prevenir e desencorajar e denunciar ao TJD quaisquer preconceitos e preferência em todos os tipos de competições e níveis do judô, com origem nas diferenças étnicas, de cor, gênero, crença religiosa, portadores de deficiência, preferência política, condição financeira, social, intelectual, opção sexual, idade, condição marital, entre outras formas de exclusão social, e estimular o respeito aos símbolos nacionais e a confraternização entre as nações e o respeito à humanidade em geral. 9. Coibir, impedir e denunciar ao TJD o uso de qualquer tipo de droga ou estimulantes químicos proibidos de modo a preservar o princípio universal da igualdade de oportunidades e da integridade física e mental do indivíduo. E 10. Finalizando, rejeitar e rechaçar e denunciar ao TJD qualquer forma de favorecimento desleal e de corrupção de que natureza for assegurada a probidade e a dignidade no âmbito do esporte e desestimulando sua mercantilização. Pois bem, senhores, essas infrações, no âmbito das infrações disciplinares, elas podem gerar advertência, multa, suspensão por partida ou competição, suspensão por prazo, perda de pontos, interdição de praça de esportes, perda de mando de campo, indenização, eliminação, perda de renda e exclusão do campeonato ou torneio. Tá? E nas questões éticas, as sanções são advertência, suspensão por prazo determinado e exclusão do esporte, senhores. Aí eu coloco aqui, não se aplicam aos menores de 14 anos as penas do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Também queria registrar, por fim, que a questão das multas, existe até um dispositivo que fala que elas são aplicadas só a atletas profissionais. Mas existe também um entendimento no sentido de que, em vista da aplicação e efetividade do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, elas podem ser aplicadas ao atleta amador desde com a devida dosimetria. Né? Então, existe uma discussão sobre isso. Tá? Senhores, enfim, como o Jigoro Kano já há muito dizia, não há nada sob o sol maior que educação. Então, eu comecei falando de educação, tá? E eu estou concluindo aqui também falando de educação. Acho importante que a gente permaneça, que a federação permaneça promovendo esclarecimento, como ela vem fazendo. Acho importante que todos vocês se engajem, como queira Deus e como eu desejo, vocês vão ser xodãs e devem estar engajados nessas questões de manutenção da justiça desportiva e preservação da paz social no esporte. Tá? Eu finalmente agradeço e estou disponível para qualquer questionamento, tá? E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os senhores. É isso que eu tinha a dizer. Ok, obrigado, Tolentino. As perguntas estão abertas, direcionadas ao palestrante, pela forma convencional, né, de pedido. Aqui você vai nos participantes, né? E lá tem o pedido de palavra. No celular, dá um toquezinho na tela, no cantinho tem 3 pontinhos, lá também tem o pedido de palavra para entrar
na ordem de perguntas, ok? Nós temos aqui já o primeiro solicitante, que é o Regis, e que eu estou ativando o seu microfone. Ok, Regis. Bom dia a todos. Eu queria, no primeiro momento, aí, parabenizar o Tolentino pela nossa palestra, né? Realmente bastante esclarecedora. Para a gente que já é do meio, ela já se mostra uma palestra interessante, né? E para aqueles que efetivamente não atuam na área, certamente o Tolentino aí trouxe uma visão bastante assim ampla, mas também bastante aprofundada, né, em relação às atividades do TJD, da Justiça Desportiva. Ele fez conseguiu realmente condensar tudo aquilo que a gente estuda no que diz respeito ao Tribunal de Justiça Desportiva. Então, eu queria, no primeiro momento, aí, parabenizar você, Tolentino, viu, pela sua exposição. Realmente foi muito, muito satisfatória. Só pedir uma pequena correção, até porque depois você vai estar compartilhando esse material conosco, acredito, né? Em relação ao meu nome, lá você colocou Regis Santiago de Oliveira, Regis Santiago de Carvalho. Então, só para você fazer essa correçãozinha, uma pequena digitação. E aí, no intuito também, se me permite, presidente, de tentar contribuir de alguma forma, até para, como a maioria aqui não é realmente da área, né, do direito, tentar aí trazer alguma informação complementar, aí, se é que isso é possível, né? Já que o Tolentino realmente explanou muito bem sobre o tema. Quando o Tolentino coloca, então, aquela questão da independência, né, de instâncias, ou seja, o TJD não é um órgão do Poder Judiciário, né? O que a gente pode dizer, assim, grosso modo, a respeito disso, né? Veja bem, a própria Constituição Federal ela fala o seguinte, que não vai se excluir da apreciação do Judiciário a lesão ou ameaça de direito. Ou seja, toda aquela pessoa que ela teve um direito violado, né, ela tem direito de bater as portas do Poder Judiciário e externar aquele direito, né, e buscar, então, reivindicar que seja aplicada a legislação àquele seu fato. Então, vamos dar um exemplo prático aí, né? Você tem uma multa de trânsito, você leva uma multa de trânsito, e você eventualmente não foi responsável por aquela multa de trânsito, seja porque o veículo era clonado, enfim, aquela multa não era uma atribuição sua, né? O que você pode fazer, então? Você já pode diretamente entrar, falando uma linguagem um pouquinho mais técnica, com mandado de segurança, por exemplo, que é um instrumento, né, para poder se questionar a imposição dessa multa. Olha, eu não sou autor dessa multa, né? Está provado aqui por A mais B, logo eu não tenho que ser responsabilizado pelo pagamento dessa multa. Então, quer dizer, eu já posso entrar direto com uma ação judicial questionando a legalidade desta multa, né? No âmbito do TJD, ao contrário, né? Vejam bem, só voltando, pegando um gancho ali, essa questão da multa, né, uma multa de trânsito, no exemplo que eu dei, existem também os tribunais administrativos dentro do DETRAN, né, dentro da estrutura de trânsito, eu posso recorrer dessa multa. Mas não obrigatoriamente eu preciso primeiro recorrer lá no Tribunal de Trânsito, né, nos tribunais administrativos de trânsito, para depois entrar com uma ação judicial, né? Eu posso direto entrar com uma ação judicial. Na Justiça Desportiva isso é diferente, o Tolentino colocou bem isso, né? O que acontece? Para que eu possa buscar, eventualmente, uma medida judicial, eu preciso necessariamente, então, pré-requisito, eu preciso esgotar as instâncias desportivas, ou seja, eu preciso, primeiramente, buscar uma reforma daquela determinada decisão no âmbito da Justiça Desportiva, para aí, então, né, se eu não conseguir resultado, se eu não conseguir sucesso no âmbito da Justiça Desportiva, aí, então, eventualmente, eu possa estar questionando essa situação na via judicial. Então, por isso, quando o Tolentino colocou, e colocou muito bem, essa questão da independência de instâncias é justamente isso, né? Ela é diferente de todo um cenário jurídico nacional que nós temos, no sentido de qualquer um pode ir lá diretamente no judiciário e pleitear um determinado direito. No âmbito da justiça desportiva, não. Primeiro a gente tem que passar por essa fase, ou seja, primeiro nós temos que transitar por todas as medidas possíveis no âmbito da justiça desportiva, para então buscar uma resposta judicial, caso a resposta não tenha sido satisfatória no âmbito da justiça desportiva. Então, só no sentido de deixar ilustrado, Tolentino, né, se você me permitir aí, essa eu acho que é o grande lance que diferencia a justiça desportiva da justiça comum é exatamente esse, né? Essa autonomia plena que a justiça desportiva tem frente aos órgãos. E uma outra questão também que o Tolentino coloca, e aí que a gente faz puxando a sardinha para o nosso lado, né, Tolentino? Essa questão que ele falou da celeridade, né, da oralidade, etc., da questão da intimação.
por celular, por e-mail, etc. Recentemente nós aprovamos o nosso regimento interno, né, do Tribunal de Justiça Desportiva, e eu posso assegurar a todos os senhores, com a participação brilhante de todos os auditores, né, que o nosso regimento interno realmente é um dos mais avançados que nós temos aí a nível de Brasil, né? Nós já pensando em todas essas situações aí, parece que nós já estávamos prevendo talvez essa pandemia, né? Mas nós já colocamos essa questão de intimação por e-mail, intimação por WhatsApp, para justamente dar uma rapidez, né, uma celeridade, como o Tolentino já colocou aí no decorrer da sua explanação, né? Até porque, só complementando e encerrando aqui, Tolentino, até porque a palestra é toda sua e você já esgotou muito bem o tema, até porque, isso é bom também registrar, Sansei Ovidio, nós temos um tempo, né, um prazo, né, para poder iniciar e terminar aquele procedimento administrativo no âmbito do TJD, né? Esse prazo é um prazo de 6 meses, ou seja, depois que foi instaurado o processo, eu tenho que terminá-lo em 6 meses. Obviamente que tem aquelas causas suspensivas da prescrição, que nós chamamos, né? Então, nós temos que dar continuidade à situação e concluí-lo. Então, por exemplo, se eu fico sabendo de uma infração às normas, né, ao Código de Justiça Desportiva, e eu não tomo uma providência dentro de um período de 6 meses, aquilo, vou falar numa linguagem bem popular para todo mundo entender, aquela infração caduca, vamos dizer assim, né? O TJD passa a não ter mais autonomia para poder estar investigando essa situação. Então, dentro desse período de 6 meses, a partir do fato, o TJD tem que startar, ou seja, tem que dar início àquele procedimento administrativo, né? E como bem colocou o Tolentino, a nossa, vamos dizer assim, uma eventual condenação no âmbito da justiça desportiva, ela é independente de uma condenação também na justiça criminal, exceto em algumas hipóteses que nós não vamos aprofundar aqui neste momento, mas via de regra, você pode ser condenado administrativamente, ou seja, no âmbito da justiça desportiva, mas também pode ser condenado, por exemplo, criminalmente e até civilmente, né? Para ilustrar e encerrando definitivamente, você se envolve, por exemplo, numa briga no meio de uma competição, você causa uma lesão corporal ali num determinado atleta, ou mesmo um participante, e você pode ser condenado criminalmente, por exemplo, uma lesão corporal, por uma questão de dano, né? Porque se aquela pessoa sofreu um dano, sei lá, machucou um olho, teve que fazer uma cirurgia, etc., você vai ser condenado ao ressarcimento desse dano e vai responder também na justiça desportiva por uma infração ética. Então, vejam que tem 3 instâncias diferentes aí, né? Então, elas não se entrelaçam entre si, são absolutamente autônomas. Então, eu encerro por aqui minha participação, Tolentino, agradeço a sua palestra, parabéns, realmente foi muito, muito esclarecedor. Obrigado, um forte abraço. O Dr. Regis, eu sou um admirador do senhor, nosso conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, autor de livro jurídico, uma pessoa extremamente generosa. Veja que todas as ponderações que o senhor fez são todas pertinentes, todas eu concordo. Engrandece aqui o nosso encontro, né? Agradeço bastante e quando eu falo de generosidade, falo de uma pessoa que está aqui para colaborar, né? Me recordo no dia 8 de fevereiro, quando a gente estava reunido enfim, fomos convidados, indicados no Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Justiça Esportiva, para compor o tribunal. Houve uma eleição. Eu percebi que o senhor tinha até interesse em ser presidente, e o senhor abriu mão, com muita generosidade, para que eu pudesse ser presidente. Então, assim, esse espírito de compromisso e esse espírito de contribuição é uma coisa que o judô nos ensina e nos mostra a cada momento, né? Nós estamos sempre aprendendo e evoluindo com esse espírito, né? Agradeço pelas suas colaborações. Queria fazer só dentro do que o senhor disse, que está tudo perfeito, está tudo harmônico com o que eu disse também, eu queria fazer só uma colocação meio maliciosa. Nós sabemos que nossos coleguinhas advogados, né, eles são muito criativos, né? Então, assim, de fato, você precisa esgotar a instância administrativa desportiva. Mas aí o advogado ele cria situações de arbitrariedade e tal para levar. Então, não raro pode acontecer uma situação que seja discutida na justiça. Mas o que não vai estar sendo discutido é o mérito administrativo, perfeito? O mérito administrativo da sanção
disciplinar desportiva não será discutido na justiça antes de esgotadas as instâncias administrativas, perfeito? Eu falo isso porque a gente, vou até fazer uma brincadeira, eu já estou careca de saber, já vi de tudo na vida, né? Então, assim, às vezes, aí pode acontecer uma situação de falar, pô, mas não podia, tal. É que a gente sabe que o advogado é muito criativo, né? Nossos coleguinhas advogados são criativos. Mas o mérito administrativo ele não pode ser discutido no judiciário antes de esgotadas as instâncias administrativas. Só isso que eu queria, só para deixar claro essa situação, se alguém não compreendeu, eu posso explicar melhor, mas é exatamente essa situação que precisa ser enfocada. À disposição ainda, senhor presidente, para qualquer pergunta, qualquer consideração. Ok. Está aberta para outras perguntas. Alguém gostaria de se manifestar? Caso não consiga ter acesso, vamos facilitar aqui. Faz o aceno com a mão, que também nós estaremos atendendo ao anseio. Palavra novamente com o Regis. O microfone, vou abrir. Está aberto. Já que ninguém complementou nada, né? Vamos aproveitar o debate aqui que tá bom. Não, só realmente o que o Tolentino colocou, né? Essa questão de você buscar eventualmente uma medida judicial. Basicamente, você pode ingressar com alguma medida judicial, e como o Tolentino bem colocou, os nossos colegas advogados são muito habilidosos nisso, né? Vamos dizer assim, de plantar uma falta, né? De cravar uma falta. Mas basicamente o que se discute para você poder, vamos dizer assim, abreviar esse procedimento administrativo é quando existe um atropelo no procedimento. Então, por exemplo, aquele que está sendo investigado, que foi denunciado no âmbito administrativo, né? Ele tem o direito, por exemplo, de oferecer defesa, né? De apresentar uma defesa, de produzir prova. Então, se porventura esse direito dele de produzir uma determinada prova, de apresentar uma defesa, de ouvir uma testemunha, ele for suprimido, né? Ele for cerceado, ou seja, eu pulo uma determinada etapa administrativa, aí eu posso, entre aspas, cravar a falta, né? Entrar com uma medida judicial para obrigar judicialmente com que aquela situação que foi preterida, né? Ou seja, que foi tirada dele, aquele exercício do direito dele à ampla defesa, tenha sido cerceado. Aí eu posso ir lá e bater as portas do judiciário, mas o Tolentino colocou muito bem. A questão do mérito, né? Vamos falar de uma linguagem bem popular. Se é culpado ou se ele é inocente, isso é competência exclusiva da justiça desportiva. Mas era só isso aí. Ok. Gustavo Tolentino gostaria de fazer alguma complementação? Nós temos mais um na lista de perguntas e respostas. Vamos à pergunta então, presidente. Vamos lá. Valdeir. Está ativado o seu microfone. Bom dia a todos. Gostaria de fazer uma pergunta, visão de dois lados. Uma como atleta, outra como técnico. Como que o atleta ele faz para recorrer, caso ele seja indiciado ou denunciado? E como que ocorre essa avaliação do caso do assédio de atletas com relação à acusação contra os técnicos? Valdeir, veja, para ele recorrer, assim que houver uma situação, ele vai ser orientado dos prazos, tal. Assim que houver a veredito da comissão disciplinar, vai ser orientado dos prazos e da forma que ele terá que recorrer. Ele pode fazer isso pessoalmente, por escrito, ou ele pode, inclusive, contratar advogado para fazer o recurso para que ele possa, então, ter a revisão da decisão. Tá? Em relação ao assédio, eu não entendi muito bem. Você perguntou como é que é avaliado o assédio? Isso, como que se avalia se houve ou não o assédio do treinador, não a mudança do atleta. Isso no caso de uma situação de assédio, isso vai haver uma providência do procurador de justiça esportiva que vai iniciar um inquérito para avaliar a questão, vai ouvir testemunha, vai coletar provas
e oportunamente ele vai fazer uma denúncia ao Tribunal de Justiça que vai ser recebida ou não, tá? Essa denúncia, se não tiver provas, o tribunal fala, não, isso aqui não serve, não pode continuar. Se tiver provas consistentes, não, vamos dar seguimento à denúncia e vamos dar o direito de defesa para esse acusado. É assim que acontece o processo. Fui claro ou não? Você quer mais um esclarecimento e tal? Não, sim, foi bem claro. Ok. E falando do que o só para aproveitar o tempo, né? Falando do que o Regis comentou, que ele cumprimentou, eu concordo integralmente. É isso mesmo. Eu estou devolvendo a mediação para o Luiz Emílio. Acho que tem uma pergunta do Flávio, né? Estou vendo aqui no chat. É isso mesmo? Flávio Lopes. Tá vendo, Luiz? Tem Flávio. Flávio Luiz Lopes. Acho que ele aqui no chat ele falou, tem uma pergunta. Prontinho. Isso. Prontinho, já vou liberar o áudio dele. Flávio, pode liberar seu áudio. Bom dia, presidente da federação, ao palestrante Tolentino. Bom dia. Né? A minha pergunta é só um tira-dúvida, né? O judô nos proporciona muitos caminhos, né? De ser técnico, ser professor, né? Arbitragem. E a minha dúvida é, qual seria o conselho? Hoje os candidatos, a nossa preocupação, em primeiro lugar, é terminar o curso, né? Mas futuramente, aqueles que desejarem militar na área da justiça desportiva, né? Quais seriam os passos? Bom, o Flávio, nosso grande amigo Flávio, conhece de longa data. Eu diria que para você está no caminho certo, viu, Flávio? Que você é uma pessoa de reputação ilibada, você é uma pessoa muito próxima, uma pessoa de compromisso, trabalha, inclusive, é serventuário da Justiça, lá no Juizado de Pequenas Causas. Eu acho que numa próxima gestão do tribunal, eu acho que o seu nome pode ser lembrado, né? Mas, assim, continuando trabalhando e continuando, enfim, no meio do judô, já contribuindo aí para o judô da forma que você puder, eu acho que é a maneira adequada, né? E, inclusive, manifestando essa intenção, que a gente já está sabendo agora, é o caminho certo para você buscar aí uma sequência aí na justiça desportiva, que aliás, poderá contar até com a sua ajuda numa situação de comissão disciplinar, né? É bom saber do seu intento. É isso, presidente? Estou certo? Perfeitamente. Ok, obrigado, Flávio. Júnior Batera. Áudio ativado. Está muito baixo o seu áudio, Júnior. Deixa eu ver se é o microfone. Conseguiu agora? Está baixo ainda. Está baixo ainda? Melhorou? Som baixo? Dá para ouvir. Dá para ouvir? Pode. Então, a pergunta é o seguinte, sobre as provas, né? Porque quando fala em assédio, até mesmo sobre o Sensei Tolentino falando sobre academia, que quer puxar um aluno para outra, querer corromper o árbitro, a parte técnica, aí falou dos valores da penalidade. As provas que hoje se fazem, né, muitas vezes gravam alguma coisa no celular, ou gravam um áudio. Qual que seria assim a prova mesmo que você tem que ter para você, tipo assim, uma acusação? O que vale assim perante essa? Porque dá a entender assim que a justiça desportiva interna tenta resolver de tudo quanto é forma dentro. Aí quando não tem mais esse recurso, aí que vai para civil, né? Para externo. Então, que provas seriam isso? Testemunha? Como que é que a pessoa vai se municiar para fazer uma acusação? Até mesmo no caso de assédio, se um aluno
fala que está sofrendo alguma coisa, é a palavra dele contra o cara que está fazendo o crime. Para mim é um crime. Então, como que é? Que o cara tem que preparar alguma coisa, fazer uma cama de gato para o cara cair, sei lá, alguma coisa desse tipo assim? O que seria uma instrução mesmo para a pessoa que está sofrendo isso ou que tentaram subornar ela para ela dar vitória para que um aluno está subindo de ano, trazer ele para a academia dele? Como que é isso? Como que funciona isso? Quais são as provas mais cabíveis nesse caso? Vamos lá, Júnior. Obrigado pela pergunta, porque a gente tem a oportunidade de, a partir da sua pergunta, esclarecer a dúvida de outras pessoas que têm a dúvida e não faz a pergunta. Então, é importante que a gente debata sobre isso. Mas, enfim, vamos lá. Não é que as coisas começam na justiça esportiva e quando não der mais vai para outra justiça. Não é bem isso, tá? O objetivo da justiça esportiva é um e da justiça comum é outro. Pode ocorrer um procedimento, podem ocorrer dois procedimentos simultâneos, um na justiça esportiva e outro na justiça comum. Só que o objetivo da justiça esportiva são aquelas penas que eu falei: advertência, suspensão, exclusão do esporte, e na justiça comum é cana, cadeia, né? E outras coisas mais, enfim, multa. Então são órbitas distintas. Então não é que começa num e termina no outro. Não. É que na justiça esportiva você tem um objetivo, na justiça comum você tem outro objetivo. Primeira coisa que eu precisava deixar claro do que você comentou, tá? Em relação às provas são todas aquelas possíveis, tá? Então, vamos supor, o procurador de justiça esportiva tendo uma notícia que aconteceu, por exemplo, um assédio, tá? Essa notícia vai chegar para ele por alguém. Daí ele vai pegar e vai ouvir essa pessoa vai apontar outras pessoas, essas outras pessoas vão trazer outros depoimentos e outras provas, e ele vai investigando. E é mais ou menos como acontece no inquérito, e é um inquérito esportivo, tá? Então, você vai avançando para saber da consistência daquela acusação que foi feita. Então, você vai ouvir... Aí você, no âmbito de uma academia, você vai ouvir todos os pais para ver se tinha coisa estranha ou não. Você vai ver se tem documento. Você vai ver se aquela pessoa que fez a acusação tem gravação. Tá falando uma coisa, Luiz? Desculpa, fiz você fazendo um sinal? Não, né? Desculpa. Se tem alguma gravação, se tem algum registro de WhatsApp, que hoje é muito comum, se tem e-mail, se tem, enfim, foto. Então, você vai prosseguir na apuração conforme o inquérito for seguindo. Assim que o procurador tiver consistência para fazer a denúncia, ele vai fazer a denúncia, tá? Agora, a denúncia dele serve para quê? Qual é o objetivo? No máximo, pena de exclusão do esporte, ou suspensão, ou advertência. É diferente, por exemplo, do inquérito judicial, que vai buscar outras coisas, inclusive penas restritivas de liberdade. Você está me compreendendo, Júnior? Sim. Entendeu? Até eu entendo assim que, vamos supor, se a base for toda concreta e tem as devidas provas, você já entrega tudo mastigado, se o cara vai ter que responder isso, tipo assim, igual aquele australiano lá, 5 anos de cana. Já sai daqui, austríaco, né? Isso. Então, 5 anos de cana, com as provas que a própria desportiva já fez, o cara já vai direto para o chilindrome. Pode haver ou não haver uma requisição dessas provas pela justiça comum. Se houver, é óbvio que você vai disponibilizar. Mas, assim, é óbvio que a justiça também tem os seus meios de produção de provas, e tem os delegados, tem o promotor que vai, enfim, tocar esse inquérito. São coisas que realmente são de órbitas distintas, são de situações de objetivos distintos, entendeu? Mas a prova depende do inquérito, da investigação, da persecução dessa prova, né? De você perseguir e encontrar essa prova. Obviamente, se você não encontrar a prova disso, você não vai ter uma denúncia consistente, que não vai ser aceita, que não vai adiante. Ninguém vai condenar ninguém por ouvir dizer, por uma palavra de um contra outro. Nós não somos crianças e não estamos aqui para fazer isso. O fato é que depende efetivamente dessas provas estarem constituídas. Havendo essas provas,
Aí sim o processo vai caminhar e poderá haver a sanção ou não desse acusado. Sim. Satisfeito, Júnior? Mais um Opa. esclarecimento? Não, tranquilo. Foi bem esclarecido. Obrigado. À disposição. Quer contribuir, Regis, com essa resposta? Pode habilitar Pode seu liber- áudio. Isso. Joia. Não, acho que você esclareceu bem, Tolentino, mas se puder contribuir de alguma maneira, é o seguinte, pode haver, Júnior, esse compartilhamento de provas, vamos dizer assim, né? Digamos aí, vamos imaginar uma coisa mais aprofundada, uma questão de assédio, né? De uma determinada atleta, e houve, por exemplo, chegaram a vias de fato, vamos dizer assim, né? Houve efetivamente uma relação sexual, por exemplo, né? Entre o professor e a atleta. E essa pessoa, no caso a atleta, ela é submetida, por exemplo, a uma perícia no âmbito da justiça, não justiça desportiva, da justiça criminal, né? Lá foi feita uma perícia técnica e a perícia técnica apurou que, de fato, houve uma relação sexual entre o professor e a aluna. Então, quer dizer, o Tribunal de Justiça Desportiva, ele pode né, solicitar essa prova que foi produzida lá na justiça comum, né, na justiça criminal, para servir também de meio de prova aqui na justiça desportiva, né? Então, existe essa troca, vamos dizer assim, né, esse compartilhamento de provas. Agora, o que é importante deixar bem claro, o Tolentino deixou, né, é que aqui na justiça desportiva a gente julga o quê? Infração ética. Isso é uma coisa. Lá na justiça criminal, efetivamente, né? Mas pode haver essa troca de informações, né? É uma coleta de um depoimento, por exemplo, que foi colhido o depoimento de uma testemunha na justiça criminal. E, eventualmente, depois essa testemunha muda de endereço, enfim, a gente não consegue localizar. Então, eu posso, por exemplo, pegar uma cópia do depoimento dessa testemunha lá na justiça criminal e instruir o processo aqui no âmbito do TJD, entendeu? Existe essa possibilidade de compartilhamento de provas, muito embora, registrando mais uma vez, sejam justiças distintas. Lá vamos se apurar infração penal e aqui infração ético-disciplinar, infração administrativa, tá? E assim, essa questão de coleta de provas, como o Tolentino colocou, né? Desde o depoimento de uma testemunha, uma outra atleta que realmente percebeu a situação, ouviu uma frase mal colocada, uma troca de mensagem de WhatsApp. Eu acho que o Tolentino já colocou bem isso. Mas é importante estar atento aos sinais, né? Não sou sensei, mas sou professor universitário também. Eu sempre costumo dizer para meus colegas que lecionam comigo o seguinte: não se trata de uma questão de, vamos dizer assim, de arrogância, né? Questão de tentar ser melhor do que o aluno, se mostrar melhor que o aluno. Mas eu sempre disse isso, eu tenho isso para mim, isso não está escrito em lugar nenhum, que a gente tem que manter uma relação de equidistância com o aluno, né? O professor, especialmente nesses esportes que tem muito essa questão de corpo, né? Corporal, essa troca, né? É uma questão mais intimista, vamos dizer assim, que a gente fica ali, realmente, principalmente na luta de solo, né? Mas eu acho assim, o professor ele tem que manter uma certa distância do aluno, não criar uma liberdade tão grande a ponto de transbordar a relação professor-aluno, né? Então, você tem que manter ali, incentivar seu atleta, ajudá-lo nos treinamentos, né? Nos ensinamentos e tal, mas mais do que isso aí, não ultrapassar uma barreira, né? Uma barreira que não está escrita em lugar nenhum, na verdade, essa barreira, né? Qual que é o limite dessa barreira, mas isso aí acho que está inserido dentro de cada um de nós aqui, de saber exatamente qual que é o limite daquilo, né? Qual que é o limite do professor que está efetivamente ensinando, orientando, e o limite quando você já transborda uma relação, já que é muito mais intimista, né? Então, eu acho que é importante, talvez alguém pense de maneira diferente, mas eu acho que é importante, sim, o professor sempre manter uma relação aluno-professor, que é o que você é dele, né? Evitar uma intimidade muito grande, né? Especialmente em relação a alunos menores ou mulheres, etc., no caso do Sansei do sexo masculino, né? Para evitar realmente que venha um problema na frente, seja um problema ético ou um problema realmente de natureza criminal. Eu acho que isso é a chave de tudo, né? Cê, parece que tem uma pergunta aqui no chat. Eu posso responder? Pode, claro, sem dúvida. Pergunta do Leandro Fabrício, pegando o eixo da pergunta do Júnior Batera,
Se o atleta ou o responsável do atleta denunciar que foi assediada para ir para outra academia, seria uma prova ou só a palavra não leva em conta? Eu acho que tudo pode ser levado em conta, né? Mas não pode se reduzir a só isso, né? Você precisa ter outros meios de prova, né? Na verdade, a sua afirmação na justiça, por exemplo, quando você vai fazer o depoimento pessoal, a sua afirmação ela não vale como prova. O seu depoimento só vale como confissão, tá? Então, você tem que ter outros meios de prova para tornar aquilo evidente, porque, às vezes, o responsável briga com o professor e, às vezes, quer prejudicar por esse motivo e tal. Então, você precisa ter outros meios para demonstrar aquilo também. Agora, é levado em conta, é óbvio. E também é levado em conta se aquela pessoa que assedia teve outros problemas e assediou outras pessoas. Tudo é levado em conta. Nós não vivemos numa bolha, né? Mas talvez não seja o suficiente para ter uma condenação, né? Então, talvez tenha que ter outros elementos para demonstrar que houve realmente, não só a palavra, mas documento, uma mensagem, um e-mail, para demonstrar que aquilo realmente, aquele assédio aconteceu. Espero ter esclarecido sua dúvida, Leandro. O Gabriel também disse aqui que a denúncia é apenas o início de procedimento investigativo. Não, ela não é o início do procedimento investigativo, ela é o início do processo administrativo. Tá? A denúncia ela culmina com o final do processo investigativo. Quando você faz a investigação e você conclui que o cara teve culpa, aí você faz a denúncia, e aí começa o processo administrativo. Perfeito? É o início, para corrigir o que você colocou, é o início do procedimento administrativo, porque o procedimento investigativo começou lá atrás quando foi aberto o inquérito, tá? Foi um inquérito que foi aberto, aí culminou com a denúncia começa o processo administrativo que vai ter um julgamento, a aplicação de uma sanção ou não. Mas obrigado pela colocação, Gabriel. Só interferindo nessa questão temporal, eu acho que já foi estabelecido daquilo que foi acordado, né? Se houver mais alguma pergunta, pode ser direcionada direto para o grupo e nós estaremos encaminhando ao presidente do Tribunal de Justiça Esportivo, no caso, o Dr. Gustavo Tolentino, e eu aproveito esse momento para nós tiramos um pouco a formalidade de doutores que vocês merecem ser adjetivado como tal, tanto do Gustavo Tolentino como também do Regis, né, Dr. Regis, para que nós pudéssemos ter uma palestra muito mais informal, mais próxima, mas não possamos jamais esquecê-los. Tá? E diante do que eu coloquei com relação ao tempo, eu gostaria de primeiro ouvir as considerações final do Gustavo Tolentino, nosso presidente do Tribunal de Justiça Esportiva, e depois, não sei se ainda está presente, o vice-presidente da Comissão Estadual de Grau. Se não estiver, eu passo depois para o Reginaldo, para o Américo, e norteará os trabalhos no período vespertino. Gustavo Tolentino. Sensei, muito obrigado pela oportunidade. Eu fico realmente honrado de poder aqui dar a minha contribuição para esse curso de graus, né? Eu passei por esse momento que vocês estão passando hoje e realmente ter passado por esse momento engrandece a minha existência, né? Vocês precisam passar por isso, precisam passar pelo exame do Shodan para isso engrandecer a existência de vocês, tá? E vai ter muito aprendizado, muita amizade que vocês vão levar para o resto da vida, perfeito? Quanto à questão de ser chamado doutor, o senhor me conhece desde que eu sou tolentininho, né, Cecê? Então, assim, fica difícil de falar uma coisa sobre isso, né? Então, assim... Mas eu me referi porque esse respeito, essa formalidade, ela é de direito e de fato. Mas, por estarmos aqui entre famílias, nós tivemos a liberdade de assim o chamar. Mas que
É o correto, o formal, sim. Mas eu te Sinceramente, agradeço a sua simplicidade, seu carinho, a tua sinceramente, bondade. E nós nos conhecemos, né? Não vou falar que quando trocava a fralda, não, porque já estava um pouquinho maior, né? Mas faz alguns dias. eu tenho um respeito imenso pelo senhor, pelo amor de Deus. Estou aqui, eu sou um soldado desse exército, o senhor é o presidente, tá? E estou à disposição de todos. Às vezes pode surgir uma dúvida aí, a posteriori, né? Estou à disposição de todos, tá? O Américo aí tem meu telefone, a gente pode se comunicar por WhatsApp, o Américo pode estar autorizado para passar para os senhores, tá? Agradeço ao Américo, essa pessoa genial aí que tem nos ajudado há muito tempo, tá? Um grande abraço, Américo. Eu desejo que todos os senhores estejam bem nessa pandemia, os senhores, sua família, tá? Família dos senhores, e que fiquem bem, que se cuidem. Agora nós vamos entrar numa fase mais aguda, parece que acabou, mas não acabou, as pessoas estão relaxando, mas não é o caso, principalmente o nosso estado, que até agora tem resultados satisfatórios, mas para ter aquela imunidade de rebanho, as coisas vão dar uma piorada, né? Então é importante que todos tenham consciência, tá? De que tem que se preservar, que tem que preservar a sua família, principalmente os mais frágeis, tá? Eu deixo aquele grande abraço e fica aí a minha torcida para que tão logo a gente esteja se vendo pessoalmente e vivendo o judô aí intensamente. Um abraço, muito obrigado, tá? Muito obrigado, Sensei, muito obrigado a todos pela atenção. Américo. Ok. Depois do dinossauro, né? E agora a caminha de gato, passando pelo toletininho, né? Acredito que o importante de tudo isso daí é a amizade e o respeito que nós temos uns com os outros aí, né? Eu acho que isso daí é o mais importante, né? Da nossa forma, mas nós sempre temos o respeito um com o outro. Agradeço aí a oportunidade do senhor, presidente, os demais professores aí que vêm vindo acompanhar, mesmo que à distância, aqui o curso de graus, né? É importante demais. Vocês são privilegiados por estarem participando dessa forma, uma vez que professores esses vão estar numa bancada onde vocês já não vão ser mais, né? O que acontecia antigamente, praticamente iam conhecer num dia de uma banca. Hoje em dia vocês já vão estar lá e esses professores já vão saber quem são cada um de vocês. Isso é muito bom, tá? Então eu peço aí àqueles que a maior parte do tempo ficaram de repente com o vídeo desligado, que a partir da tarde se mantenham para que a palestrante possa estar acompanhando a fisionomia de cada um de vocês, tá bom? Não só a palestrante, que é muito importante, mas também os outros professores que vão estar acompanhando. Tá? Então, vai ser computado aqui a falta de vocês nesse período da manhã, igual como se no curso presencial fosse. Tá? E vai ser computado aí a questão da falta da etapa. Tá? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade aí. Ok. No mais, agradeço a presença de todos. Obrigado, Regis, pela manifestação, pela forma como nos ajudou aqui hoje. E à tarde está marcado para as 14 horas a próxima videoconferência, a próxima palestra. Tá? Muito obrigado. Tolentino, você está parecendo um juiz, cara. Por quê? Do jeito que você está aí, está parecendo um juiz, cara. Só você, Américo. Poxa.